Olá, Sofia, bem-vinda aqui à nossa conversa e chá aconchegante a três, comigo, hoje com a Sofia e com a pessoa que está do outro lado, em casa a assistir. Olá, Sofia. Olá, Lili. Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesta conversa tão agradável e tão inspiradora. Grata eu também, Sofia. Olha, hoje vamos falar sobre a comunicação da casa. E porquê é que vamos falar deste tema, a comunicação da casa, Sofia? Porque, de facto, apesar de muitas pessoas não terem noção, a casa tem uma linguagem e comunica connosco. Portanto, que tem tudo a ver. Nós às vezes achamos que comunicação é apenas entre nós, não é? Entre pessoas, ou até muitas vezes entre animais, mas a casa é uma extensão de nós e comunica connosco e tem uma linguagem própria. Portanto, tem uma linguagem própria. Quando nós nos conectamos com a casa, conseguimos perceber o que é que ela nos está a transmitir. Que bom, que bom. Sofia, o que é que tu fazes e qual é a tua ligação assim com esta questão da casa? Fala-nos um bocadinho de ti, do teu percurso profissional. Então, eu trabalho nos interiores conscientes. O que é que são os interiores conscientes? São a nossa ligação com a casa. Porquê? Porque a casa é reflexo do nosso interior, espelha o nosso interior. Então, eu trabalho nesse alinhamento entre nós, a nossa vida, o nosso interior, todo o nosso desenvolvimento pessoal, através da energia da casa, do reflexo que a casa faz da nossa vida, tanto para autoconhecimento, como também em atuação, porque a casa é uma ferramenta que nos permite isso, permite-nos ter um autoconhecimento de nós próprios, da nossa vida, desenvolver a partir daí também, mas também atuar. Portanto, nós podemos fazer determinadas coisas na casa que nos permitem trabalhar e potenciar determinadas situações na nossa vida, mesmo em criação para manifestação daquilo que nós queremos, objetivos, sonhos. Então, este é que é o meu trabalho. Eu tenho vários tipos de serviços e acompanho, guio mulheres nesta conexão à casa e neste trabalho interior a partir da casa para manifestarem na sua vida aquilo que elas pretendem, os objetivos e os sonhos que pretendem. Que bom, que bom. E eu posso ser tu testemunha, ainda há pouco também dei um testemunho no teu Instagram, porque realmente aquilo que tu partilhas é mágico e faz toda a diferença na nossa vida. Olha, que tipo de formação é que tu tens, o que é que tu estudaste para criar essa tua marca, os interiores conscientes? Porque é um conjunto de vários saberes e de vários conhecimentos, não é? Exatamente, exato. É único, portanto, esse é um conceito único criado por mim, devido aos meus conhecimentos e experiência que acabei por adquirir ao longo dos anos em acompanhamentos individuais, não só em acompanhamentos individuais, mas também na minha própria experiência, porque eu apliquei em mim primeiro, antes de aplicar em pessoas que acompanhava. Primeiro experimentei em mim e percebi os benefícios, percebi os resultados, então fui acompanhando depois outras pessoas e vi esses resultados acontecer na vida das pessoas. Então, eu tenho formação em Feng Shui, tenho formação em terapia de ambientes, tenho formação em desenvolvimento pessoal de pessoas, não é? Através da casa. Portanto, eu alinhei todos esses conhecimentos, com a experiência também que fui adquirindo, percebi aquilo que ressoava comigo, aquilo que fazia sentido para mim, porque isto é a minha visão, é o meu prisma desta realidade, não é? Então criei os interiores conscientes, que é isto, que é o nosso interior e o interior casa, o reflexo e o alinhamento um do outro. Isso é tão interessante, é mesmo muito interessante. E eu penso que muita gente nem tem esta consciência, esta noção. Eu não tinha. Eu sabia, por exemplo, que destralhar era importante, porque permitia abrir caminho para o novo e retirarmos da nossa vida algo que já não fazia sentido nela, mas não fazia ideia da dimensão maravilhosa e da grandiosidade do que a casa nos comunica, não é? O que é que então tu sentes que é assim importante partilhar para também quem está a ouvir, quem está do outro lado, poder aplicar e poder realmente sentir essa magia na sua vida através da casa? De facto é assim, o mais importante que eu acho é conhecer, primeiro conectar-se à casa. O que é isso de conectar-se à casa? Criar uma relação com a casa, como nós criamos uma relação com uma pessoa, como nós criamos uma relação com um animal, que criamos quem trata de plantas também, que estão em casa, não é? Muitas vezes, quem trata de plantas também cria uma relação, é exatamente a mesma coisa, uma relação de amor. Eu costumo dizer às minhas alunas que é uma relação de amor, vamos criar uma relação de amor, porque a casa é eu disse alguém porque é o meu hábito de falar, não é? Mas a casa é uma entidade
que cuida de nós, que nos protege do meio exterior, não é? Que nos acolhe, o nosso lar é o nosso, eu chamo-lhe o templo sagrado, não é? Que nos acolhe, portanto, cuida de nós, a casa cuida de nós. Então, nós também vamos cuidar da casa. Como é que nós cuidamos da casa? Vamos limpá-la, vamos tratá-la bem, vamos ter cuidado com ela. Isso é a nossa forma de tratar da casa. Então, quando nós, esta relação é uma relação prazerosa, uma relação de carinho com a casa, e quando nós conseguimos fazer essa ligação, essa conexão dessa forma, nós começamos a sentir a casa de uma forma diferente. E é isto que eu também levo as mulheres que eu a sentirem, porque existe uma linguagem da casa, que a casa espelha as várias áreas da nossa vida, tendo em conta as divisões da casa. Ela, além disso, ela também manifesta através das manifestações, que as manifestações são variadas, pode ser através da sua estrutura, paredes, chão, teto, pode ser através dos móveis que lá estão, pode ser através das janelas, há várias formas de manifestação e eu estou a falar, por exemplo, posso dar alguns exemplos para quem nos está a ouvir também perceber. Estou a falar, por exemplo, de quando há bolores, quando há infiltrações, quando há paredes que racham, quando há um levantamento do soalho, quando a fechadura da porta estragou-se, sei lá, o móvel, não é? Vamos abrir o móvel e ficamos com a porta na mão, quer dizer, as gavetas emperraram, qualquer coisa, alguma manifestação, alguma coisa que acontece fora de normal. Também pode ser nas plantas, por exemplo, não é? As plantas que não às vezes ouço a dizer, as plantas não se dão na minha casa. Às vezes acontece mesmo. As plantas não se dão na minha casa, mas porquê é que não se dão na tua casa e não se dão na casa da vizinha? Alguma coisa está a passar, não é? Portanto, tudo que for anormal, tudo que for algo que não é normal, da vivência normal da casa e da nossa vivência, é uma manifestação, está-nos a transmitir alguma coisa sobre a nossa vida. É como se fosse um abrir de janelas, ou seja, um abrir de olhos, está-nos a mostrar assim, olha para aqui, olha para isto, vê o que é que isto reflete a tua vida. Vê, é uma coisa que tu tens que ver. E depois isto é medido em termos de severidade, quando é algo, imagina, que é constantemente aparece aquela manifestação, é porque a pessoa ainda não tomou consciência do que é que está a passar. Então a casa continua a manifestar, continua a dizer, olha, olha, olha. Da mesma forma que nessas situações a pessoa muda de casa e a nova casa vai manifestar algo parecido para continuar a mostrar à pessoa aquilo que tem que ver. Portanto, isto é muito importante, saber a linguagem da casa, perceber o que é que as manifestações significam, porque cada manifestação tem um significado. Mas depois temos que sentir em nós, na nossa vida, porque depois vai mudar também, porque uma coisa é eu dizer assim, uma umidade está ligada às tuas emoções, não é? Está ligada às tuas emoções, tem a ver com emoções que estão aí dentro de ti, que estão a querer sair e não estão a sair. Isto é uma coisa que é o significado dessa manifestação. Mas depois tu tens que perceber, sentir, não é? Aquilo que é qual é o ponto na questão das emoções? O que é o cerne da questão? Porque tens que ir aí, não é? Claro que é assim, em consultas individuais, por exemplo, eu leio a planta da casa da pessoa, leio o espaço emocional da pessoa na casa, faço várias leituras e a partir daí também oriento a pessoa para saber o que é que se está a passar efetivamente na vida dela, não só o significado. Mas quando as pessoas querem também ir um bocadinho, ir além mais sozinhas, porque eu costumo dizer que nós temos que olhar para isto depois do plano físico. A manifestação é física, pode ser uma umidade que vem de cima porque alguém teve uma inundação, mas temos que ir para além do físico. Aquilo não aconteceu por acaso naquela casa, ok? E é por aí, temos que ir para além do físico, não só aquilo que acontece, porque às vezes as pessoas dizem, mas isso aconteceu porque o vizinho fez. Obviamente, nada acontece. A justificação prática, não é só isto aconteceu porque a questão prática. A causa física do que é que aconteceu, mas agora não aconteceu por acaso, e porque é que aconteceu naquela, vamos imaginar, porque é que aconteceu naquele lado da casa, que o vizinho fez daquele lado e foi para a tua, e se calhar se fosse do outro lado da casa ia para a outra casa da vizinha e não ia para ti. Claro. Portanto, é ver para além do físico, que é o que eu digo, é ver para além do físico. E portanto, quando as pessoas querem entrar nesta área,
começam a conhecer os significados, começam a perceber a linguagem e através da conexão com a casa vão começando a sentir pela intuição, porque ela comunica connosco através da intuição, não é? Ela não fala connosco, a comunicação é uma outra comunicação, não é pelas palavras, mas é uma comunicação. Então, é sentirmos, é através do nosso sentido, do nosso coração, da nossa intuição, que vamos sentindo as coisas e vamos perceber. Uma comunicação energética, não é? Quase. Exatamente. Sim. É bem profunda. Eu tenho, eu acho mágico, que tu sabes que eu gosto muito desta palavra, quando ouço alunas minhas ou clientes minhas a falar e me dizem, Sofia, desde que eu entrei nisto, é outra coisa, parece que eu entro em casa e ela já está a falar comigo. Elas usam mesmo esta expressão, parece que está a falar comigo. E é de facto, está, só que energeticamente. Olha, vamos pensar assim naquelas comunicações mais comuns que a casa nos faz. Há bocadinho falaste da questão das lâmpadas. Quando as lâmpadas fundem, que é uma coisa que acontece com alguma, talvez assim das coisas que acontecem talvez mais, quando uma lâmpada funde, o que é que a casa nos está a comunicar? Está a comunicar que há picos de ansiedade. Alguma pessoa que está na casa, porque depois nós temos que ver isto nesse sentido, ou seja, quando nós vivemos sozinhos já sabemos que é sobre nós, não é? Mas depois, quando nós vivemos em família, não é? Quando vivemos nós, os nossos filhos, o marido, seja quem for, ou às vezes na casa ainda dos pais, o que for, estamos a falar da família, portanto a casa vai estar a refletir algo de alguém da família. Pode ser também da própria família toda, mas aí é quando são manifestações mais ligadas à união familiar, aos conflitos familiares, e às vezes isso acontece. Mas não é tão frequente. O mais frequente é acontecer para uma pessoa. Então nós temos que sabemos que é picos de ansiedade, alguém está nessa situação e temos que perceber quem é que está nessa situação. E há vários níveis que nós podemos perceber. Primeiro, onde é que ocorre? Não é? Porque assim, se ocorre num dos quartos de alguém, já sabe quem é, porque é para os quartos. Vamos imaginar que é numa cozinha, pronto, não é? Numa cozinha em que toda a gente usa a cozinha. Pode ser a pessoa que usa mais a cozinha, ou seja, quem cozinha, quem passa mais tempo na cozinha, mas também pode ser a quem incomoda a situação. Vamos lá ver, às vezes acontece qualquer coisa em casa que uma pessoa passa por lá, vê aquilo e nem liga nenhuma, nem quer saber, e a outra pessoa que está sempre assim, olha, tem que se mudar aquela lâmpada. Aquela lâmpada fundiu. Aquilo está-me a muita impressão, temos que mudar aquela lâmpada. Ou seja, está-lhe a chamar a atenção. É algo que lhe está a incomodar. Então, isto quer dizer que é daquela pessoa. Tem a ver com a pessoa, porque a outra pessoa ao lado nem sequer tem a mesma situação da lâmpada, nem dá por ela, nem quer saber, não quer saber, não lhe incomoda. Sim, então, não é algo que esteja a comunicar consigo. É isso, exatamente, a comunicar. Então, quando é alguém... Isto é duas formas que podemos ver, claro que depois às vezes não há, nós temos que ver e às vezes não temos nem essa questão, nem a questão de ser num quarto de alguém que é mais fácil, de algum sítio que há uma pessoa que mais usa, ou também não há ninguém que lhe incomode mais, ou toda a gente incomoda. Né? Depois temos que ir por mais níveis para perceber a quem se refere, depois vamos perceber também tendo em conta a história de vida, depois vamos ver, porque depois juntamos todos, o puzzle junta-se, não é? Porque a casa não comunica só a lâmpada, a casa vai comunicar mais coisas. Há outras manifestações que estão a contribuir para comunicar essa situação, não é? Olha, estou-me a lembrar aqui de uma situação concreta em casa, que tem a ver com lâmpadas, que é os meus filhos, nomeadamente o mais velho, deixar as luzes por onde passa acesas. Isto é alguma comunicação? Eu digo, filho, desliga as luzes, não estás a precisar. Isso é alguma comunicação ou é realmente só distração? É assim, claro que diz qualquer coisa sobre o teu filho. Agora, não é uma comunicação da casa, porque ele é que a deixa acesa. Sim. Ou seja, uma coisa era as lâmpadas, imagina isto, por exemplo, sempre que o teu filho passava em qualquer lado, as lâmpadas faziam qualquer coisa. Ok, pois. Isto era uma comunicação da casa, também. Vamos imaginar que ou acendiam, piscavam, ou fundiam, ou ele tocava no interruptor para ligar e sentia qualquer coisa. Portanto, isto sim é uma comunicação da casa. No caso de ser o teu filho, sem nada disto que eu acabei de mencionar, a passar e ligar constantemente e deixar as luzes acesas, não é uma manifestação da casa. Mas claro que está a manifestar alguma coisa no teu filho, que é diferente. Que ele alguma coisa a minha vida, que ele me traz luz, ou que ele me espelha alguma coisa, às vezes pode ser algo assim. Também pode ser o caso dele necessitar, ou seja, sentir que necessita de visibilidade. Então ele liga. Olha que interessante, que de ser visto, olha para mim, vê-me. Exatamente. Ou seja, é porque o meu trabalho vai muito além da questão só da manifestação, estás a ver? Porque isto acontece, não é? Quando eu acompanho clientes, acontece isso, falarem-me de outra situação que não é,
propriamente uma manifestação, mas que eu vou dar luz, ou seja, vou dar indicações, porque já tenho tanta experiência, vou dar indicações noutro sentido. E o que eu vejo naí pode ser por aí, ou seja, o teu filho tem a necessidade de estar sempre a ligar aos luzes, portanto tem necessidade dessa, de trazer visibilidade para ele, de mostrar, ou de ver, também pode ser em duas vertentes, pode ser ele mostrar-se, como ele ver, de alguma forma ele sente que não está a ter a visão toda daquilo que ele quer, então ele está sempre a acender a luz para ver melhor. Que giro, que giro. Olha, isso é tão interessante, tão giro. Então, olha, assim, mais manifestações, aquelas que sentes que são assim mais comuns. Agora, falando em luz, lembrei-me na eletricidade. Às vezes os quadros disparam. Aqueles quadros que não conseguem suportar, por exemplo, quando se liga um forno e um ferro de engomar, algo assim. Quando um quadro dispara, o que é que isso pode ser a comunicar? O que é que a casa nos pode estar a comunicar quando há um disparar do quadro? Então, é assim, nós entendemos, quando estamos a falar de eletricidade, vou fazer esta contextualização que é mais fácil. Quando estamos a falar de eletricidade, nós estamos a falar de manifestações da casa na energia fogo. Porque as energias da casa são medidas ou são reflexo dos 5 elementos da natureza, que é o fogo, a água, a terra, ou o solo, que também há quem chame de solo, a árvore ou madeira, o metal. Portanto, já disse as 5. E depois, cada uma das manifestações também estão ligadas a um tipo de energia. E a energia da eletricidade, por exemplo, a energia da água, não é? Que é a energia da umidade, tudo ligado à água, torneiras a pingar, é água, não é? Por exemplo, plantas, manifestações na plantas, ou imóveis de madeira, está ligado à madeira, não é? Portanto, tem esta questão. E falando da tua pergunta, estamos a falar de eletricidade e energia fogo. E a energia fogo pode-se medir em duas vertentes, em excesso ou defeito. E aí, quando é excesso, é picos de ansiedade. Está muito ligado ao sistema nervoso, picos de ansiedade. Quando estamos a falar do defeito, então está ligado à desmotivação, até muitas vezes à depressão, ao sentido da pessoa não sentir ação na vida ou estar apática na vida. Okay? Portanto, tens estas duas vertentes e depois tens que ver da manifestação da casa se tem a ver com o excesso de energia, não é? Houve um excesso que ele explodiu, ou, por exemplo, quando é um eletrodoméstico, normalmente quando é um eletrodoméstico que avaria, normalmente não é por excesso, é por defeito de energia. Ou seja, há um corte de energia e aquilo deixa de funcionar. Se for uma lâmpada a explodir, não tem que explodir, mas a fundir normalmente é um excesso. Mas também pode ser a própria lâmpada que também já perdeu a sua capacidade e então já é defeito. Okay. Neste sentido, temos que perceber o motivo para perceber se é excesso ou defeito de energia. Se for excesso, como eu disse, é ligado muito ao sistema nervoso, picos de ansiedade. Se for defeito, então está ligado mais à desmotivação, à apatia, à depressão, em casos mais agudos, não é? À depressão. Pronto, estas duas vertentes também tens que ver. Da mesma forma, por exemplo, já dou essa informação, na energia árvore, que estamos a falar das plantas da casa, também temos que ver nesse sentido. Porquê? Porque existem plantas que morrem ou ficam doentes, defeito de energia, e existem plantas que não é tão comum, mas que às vezes crescem em locais indesejados. Imagina ralos que não são tão usados e depois começam a crescer plantinhas ali, portanto, sítios que são, por exemplo, às vezes até nos rodapés, nasce ali qualquer coisa. Não é dentro das próprias casas? Dentro das próprias casas. Não é muito comum, é das manifestações menos comuns. Okay. É o excesso de energia árvore, que é quando nasce efetivamente essas plantas em sítios que não é indesejado, não é suposto. Também está o excesso e o defeito de energia. E o que é que isso pode estar a comunicar? Se surgirem assim esses elementos árvore na casa, o que é que isso pode estar a comunicar para as pessoas? Quando há o defeito da árvore, que é no sentido, defeito menos energia, que é no sentido de ter plantas a morrerem, ou as plantas com doenças, ou as plantas a ficarem murchas. Por exemplo, imagina, nem precisa ser uma planta que esteja viva em si. Imagina que tu trazes um ramo de flores e pões numa jarra, ok? Obviamente nós sabemos que ao longo do tempo vais mudar na água, mas elas vão murchar, porque não têm
Claro, é normal. guarda-redes, não é? Mas uma coisa é o normal, que é ao longo dos dias, outra coisa é tu meteres e à noite já está tudo murcho. Não é suposto. Pois. É aquilo que é normal. Então, pode ser nestas duas situações e está muito ligado à dificuldade da pessoa passar entre o passado e o futuro. Ou seja, a pessoa está muito apegada ao passado que não lhe permite caminhar para o futuro. Está muito ligado a esta representação. Se for o contrário, não, o excesso de energia árvore, que é aquela questão que eu falei das plantinhas a nascerem em determinadas zonas que não são supostas. Aí está mais ligado à rigidez, à pessoa que tem muita dificuldade nas mudanças. A inflexibilidade, não é? Flexibilidade, exatamente. Muitas vezes até autoritarismo, porque tudo está interligado, não é? Então está ligado a isso. Que giro, que giro. Então, falta-nos aqui mais alguns elementos. Queres dar assim mais algum exemplo de uma manifestação de um elemento? Portanto, já falámos aqui da árvore, do fogo. Há bocadinho falaste do bolor, que tem a ver com a água, tem a ver com emoções, não é? Tem a ver com as emoções. Depois temos a manifestação metal, que tem a ver com o metal da casa. Tem a ver com as fechaduras das portas, com as janelas em metal. Tem a ver com isso. Que agora depois tem vários significados, porque depende de onde é que é, porque depois também essa questão que eu não falei há um bocado, mas até já deixo essa informação, que é mesmo a questão do bolor, depende de onde é que é, se é no teto, se é na parede, se é mais em cima, se é mais abaixo, se é no chão. Portanto, isto também tem significados, tudo isso tem significados. E no caso do metal, por exemplo, uma fechadura de uma porta, as portas significam os caminhos de vida, as nossas opções de vida. Não quer dizer que nós vamos tomar todas as opções, mas sim as opções que nós temos à nossa disposição para tomar, não é? As opções. É, por exemplo, um corredor em que tem várias portas, é isso, é o caminho de vida e as várias opções que tu tens para este humano. Quando tu tens uma porta que tem um defeito na fechadura, quer dizer que de alguma forma essa opção não está a funcionar bem para ti, ou não está. Pode não estar, não tens noção dela, ou seja, se a porta, por exemplo, não abrir, for a fechadura, mas ela não abre, quer dizer que está encerrada aquela opção para ti. Não tens acesso a essa opção. Se for o caso ao contrário, não fecha, então quer dizer que é quase a obrigação de tu estás a sentir a obrigação, não por ti, mas por o externo, de tomar aquela opção, por isso tu não consegues fechar a porta. Portanto, existe aqui, dependendo da situação, mas está ligado ao metal. Por exemplo, as janelas estão muito ligadas à visibilidade para o exterior, à forma como tu te mostras para o exterior e à forma como o exterior te vê. Então também quando tu tens uma janela que tem um fecho avariado, por exemplo, também tem a ver com isso, não é? Pode ter a ver tanto com a forma como tu te mostras ao mundo, como a forma como o mundo te vê, ou seja, como o mundo te vê. As janelas exatamente, a janela é esse significado, é a ligação entre nós e o exterior, a visibilidade entre nós e o exterior. Então, é importante sempre, também deixo essa anotação, é importante sempre resolver a situação na casa. Claro que não significa que não volta a acontecer, porque isto é um alinhamento, como eu disse no início, é sempre um alinhamento entre o nosso interior, a nossa vida e a casa. Portanto, nós atuamos na casa para nos ajudar na nossa vida, mas nós também temos de tomar algumas opções. Nós mantivemos no mesmo padrão, no mesmo sítio, sem nada, sem fazer nada dentro de nós, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. O que acontece é que nós resolvemos na casa, mas passado um bocadinho volta outra vez. Não quer dizer que volte no mesmo sítio, mas pode voltar. Não é na mesma janela, é outra janela a seguir. Mas que está a dizer a mesma coisa. Ou seja, está a casa novamente a dizer assim, olha, está aqui, tu não resolveste, vamos lá. Então o que é que acontece? Quando nós resolvemos a coisa em casa, a manifestação em casa, nós estamos a fazer com que a energia se movimente. A energia é movimento, então nós não queremos energia parada. Então a energia está a movimentar, é quase como se estivesse a comunicar, a dizer assim, estamos prontas, vamos lá resolver. Então ajuda, porque potencia essa resolução. Mas depois a pessoa também tem que, de alguma forma, fazer o seu trabalho. Por isso é que eu trabalho muito no alinhamento, ou seja, ajudo as pessoas a ir fazendo o seu trabalho e ao mesmo tempo estar a fazer as ações na casa. Que é muito mais fácil estarmos a fazer nos dois sentidos, porque a casa vai nos ajudar, acelera o processo, ajuda-nos, anda tudo muito mais rápido, porque faz com que a energia flua mais rápido. E dá-nos mais clareza também, ajuda-nos nesse sentido, dá-nos mais clareza, mais equilíbrio, no sentido de nos ajudar a manter aquele equilíbrio para a resolução das situações. Portanto, esse alinhamento ajuda muito.
Mas o primeiro passo também é resolver logo em casa. Temos um problema em casa, vamos resolver. Não vamos deixar uma torneira a pingar meses e meses a fio porque não temos tempo de arranjar alguém. Não, vamos arrumar. Porque tendo esta consciência, ou seja, que isto reflete a nossa vida e nós precisamos de ajuda, a casa vai nos ajudar, então vamos resolver. Então é sempre importante ter essa questão. Acho que a única que falta falar é da manifestação solo. A manifestação solo está muito ligada à estagnação de energia. Energia solo é a harmonia e o equilíbrio. Então, a estagnação de energia, que tem a ver com acumulação, desorganização, excesso de pó, por exemplo, aquelas casas que têm, não quer dizer que não limpem, mas constantemente. Tem tendência a acumular pó. Acumular pó. Mesmo aquelas pessoas que dizem, eu estou sempre a arrumar, isto está sempre desarrumado. Também tem tendência à desarrumação. Isso é um desequilíbrio em solo, ok? É um desequilíbrio em solo. É um desequilíbrio na nossa vida, na nossa harmonia. Que depois nos traz estagnação, que não nos permite avançar para a frente, não nos permite materializar aquilo que nós queremos na nossa vida e não sabemos porquê. Então está muito ligado a isso também. Tão bom. É tão bom perceber, Sofia, que a casa, por um lado, nos mostra, nos espelha aquilo que nós muitas vezes não temos consciência, mas ao mesmo tempo, depois também é uma ferramenta que nos permite ajudar a alterar a situação. Não faz a totalidade, não é? Porque tem que ser nós e a casa, mas a casa é maravilhosa e eu penso que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não tem esta noção de que a casa é esta aliada maravilhosa. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, uma ferramenta de melhoria da nossa vida, é realmente algo... E todos nós temos uma casa, ou vivemos numa casa de alguém, pode não ser a nossa, portanto, todos nós temos esta ferramenta à nossa disponibilidade, não é? Exatamente, eu sou apaixonada por este tema e digo muitas vezes a quem me acompanha que é a única ferramenta, e todas elas são válidas e todas elas nos ajudam no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento pessoal e evolução. Mas é a única ferramenta que eu conheço que, além de te mostrar aquilo que está a passar, te permite atuar. Não é? Porque as outras ferramentas mostram-te e dizem-te assim, que é o que acontece muitas vezes quando eu vou fazer sessões individuais, os clientes dizem-me isso, que é, eu já sabia, isto até me está a confirmar uma consulta qualquer que eu fiz de determinada ferramenta, não vou estar aqui a enumerar. Mas deram-me aquela informação, eu não sabia o que havia de fazer com a informação, ou seja, a casa permite depois, eu depois oriento nesse sentido, olha, é isto, mas agora vamos atuar assim, assado, vamos fazer isto e aquilo, que é para ajudar, a casa permite-nos isso, permite-nos atuar, e para mim é uma das grandes vantagens de utilizar esta ferramenta, é que nos permite ajudar-nos, como tu disseste, a resolver as coisas e a potenciar, porque não só que ela ajuda-nos a resolver aquilo que está menos bem ou alguma coisa que nós temos que resolver, que todos nós temos, não há exceção, para evoluirmos, porque nós viemos para evoluirmos mesmo e por isso temos que ter algumas coisas para resolver ou para ultrapassar. Para desenvolver. Ultrapassar, exatamente. Mas depois também nos ajuda, imagina, alguém que quer atrair determinada situação para a sua vida, a casa potencia essa atração, ajuda-nos a tornar-nos mais magnéticas. Portanto, isso também é uma grande vantagem. E faz todo o sentido, porque se nós pensarmos que a casa é uma extensão de nós, não é? A casa somos nós, e se nós já sabemos que no nosso físico também se manifestam, no nosso corpo físico também se manifestam situações que estão a ocorrer no nosso campo emocional, espiritual, faz todo o sentido que a casa também as manifeste, mas quando elas chegam ao físico ou à casa, é sinal que já estão bastante avançadas, não é? Idealmente, devíamos procurar... É diferente. Chegar, não é? Desculpa, não, diz. Ou seja, na casa não funciona como no corpo. Ai, não? Não. Sim. O corpo... explica, por favor. Explicar, sim. De facto, o corpo, quando chega ao físico do corpo, é quando já está no limite. Não é? Porque nós passa às várias camadas, não é? Nós temos a nossa energia, as nossas camadas energéticas, o nosso corpo energético, e tem várias camadas que se referem ao mental, ao emocional, etc. Não é? E a última camada é o corpo. Quando chega ao corpo, quer dizer que já nos está realmente a afetar, já passou vários anos normalmente e já nos está mesmo a afetar. E é quando a pessoa desenvolve uma doença. Na casa, ela manifesta antes de chegar ao corpo. Ou seja, ela manifesta o mental, manifesta o emocional.
Se a pessoa não estiver a perceber nela própria, não é? Porque sem a casa, vamos esquecer a casa, se a pessoa não está a perceber o que está a passar com ela, se ela tiver conexão com a casa vai estar a espelhar o que se passa emocionalmente, o que se passa mentalmente, tudo muito antes de chegar ao físico. Claro, obviamente, que quando chega ao físico também manifesta a casa, mas quando Claro. uma manifestação de uma doença é assim uma manifestação enorme na casa. É uma coisa tipo, é aquilo que as pessoas dizem, tipo uma inundação destruiu tudo, tipo, coisas assim já grandes. As primeiras manifestações são as mais pequeninas e que estão-se a referir ao mental, ao emocional, a todas as outras camadas que nós ainda não vimos em nós, muitas vezes, e que a casa já está a refletir. E isto é uma grande vantagem, porque nos permite atuar antes de chegar ao físico. Sim. Bem, Sofia, eu já achava toda esta temática da casa maravilhosa, agora ainda fiquei mais maravilhada porque não tinha ainda essa consciência de que realmente a casa ainda é antes, porque eu pensei, a casa é a manifestação do físico ao mesmo tempo, mas não é antes, isso é maravilhoso. Não, porque a casa é a manifestação do teu mental, do teu emocional, do teu físico, de todas as tuas dimensões. Uau, que maravilha. Então, como ela é manifestação de todas as tuas dimensões, tudo que existe em ti está manifestado na casa, o que acontece é que quando existe alguma coisa que está menos bem, menos equilibrada em ti, vai-se manifestar na casa. Agora, tu tens de ter essa conexão e perceberes, não é, o que está a acontecer, porque muitas vezes quando estamos a falar de manifestação, ou seja, antes de chegar ao físico, em nós ainda são mais subtis, apesar de serem internas e serem graves, mas são mais subtis em nós, então também na casa vão ser mais subtis. Como eu te disse, quando chega ao físico, a casa vai manifestar algo muito severo, muito forte, porque já está no físico. Mas ao longo disso, se forem ver, se calhar ela já, vamos imaginar uma questão de uma inundação, se calhar já tinha pingado uma torneira ou um cano que estava lá a pingar há uns tempos. E depois estava não sei o quê de outra coisa qualquer ligada à água. Mas a pessoa não ligou, porque era uma coisinha. Foi fazendo remendos, não resolveu, foi fazendo remendos. Depois... E o que é que acontece? Então aí depois a casa tem uma inundação, não é? Por exemplo, vamos imaginar, eu estou a fazer assim a coisa no catástrofe, mas vamos imaginar, então aí é quando já a pessoa está na camada física, já passou por aquelas camadas todas. Por isso é importante haver esta ligação, por isso é que eu faço este trabalho neste sentido, que é para as pessoas levarem os conhecimentos e sensibilidade, que isto, mais que os conhecimentos, é ter essa sensibilidade para ir percebendo as coisas, e é mágico mesmo quando eu falo com as minhas alunas ou clientes, porque eu faço tanto consultas individuais como trabalhos em grupo. E passado um tempo de já não estarem a fazer nada comigo e me dizem, olha, eu estou atenta a isto, aquilo aconteceu, portanto isto leva-me para a vida, porque depois nós utilizarmos isso não é só no conhecimento no momento, mas sim é nós utilizarmos isso como apoio na nossa vida, faz parte da nossa, aquilo já faz parte da vida dela, já não estão a pensar que é casa, já está a fazer parte, então é muito bonito por isso. É muito giro, muito giro. E estavas a falar dessa questão da casa ir falando a pouco e baixinho, e já que falamos na comunicação, é como se a casa começasse por sussurrar, e se nós não ouvimos, ela fala um bocadinho mais alto, e aquela inundação enorme, é como se fosse a casa a gritar, no bom sentido, para chamar a atenção, tens aqui qualquer coisa, é um alerta máximo, tens que, portanto, é esses níveis também de comunicação da casa, não é? Já que falamos da comunicação. E é muito giro que às vezes acontece, e muitas vezes acontece, desse grito da casa, não é? Da manifestação muito grande, acontecer ligeiramente antes do grito do corpo. Já está no corpo, atenção, já está no corpo. Sim. Mas a pessoa ainda não sabe. E passado umas semanas ou uns pequenos meses, pouco tempo, vai ao médico e sabe que tem não sei o quê. Normalmente até é ligeiramente antes. Ligeiramente. Pode ser ao mesmo tempo, mas às vezes é ligeiramente antes. Mas aí já está no corpo, ou seja, a pessoa já tem no corpo, pode não saber. Que interessante. Olha, há pouco estavas a falar da questão de pingar da água. Eu sei que já falámos no elemento de água, mas como também é uma coisa que é um bocadinho comum, eu penso as torneiras a pingar, o que é que a casa está a comunicar nesse momento? Por exemplo, pode estar... Uma coisa que é importante também saber, porque está ligada às emoções, ok? A pingar são emoções que estão ali, de certa forma, a fugir, não é? Porque estão a fugir. Mas também está ligada quando numa outra vertente, porque depois também há várias vertentes, não é? Numa outra vertente, eu falei num âmbito mais geral, numa outra vertente pode estar ligado a saídas de dinheiro, fugas de dinheiro. Perda de dinheiro. Perda de dinheiro, sim. De certa forma pode estar ligado também a perda de dinheiro. E até pode estar às duas coisas, ou seja,
uma coisa leva à outra. Pode ter a ver com realmente a parte emocional que não está tão equilibrada e que está nessa porque repara, o pingo é tipo um ramo-ramo, sai, não sai, está ali. Então pode estar tudo ligado, as perdas de dinheiro ou a situação financeira estar de alguma forma menos não esteja bem, não é? De alguma forma, por despesas, por alguma coisa que veio de repente e que tem a tal fuga de dinheiro inesperado, e depois isso gera um problema emocional à pessoa, ou o problema emocional gerou aquilo, também muitas vezes está interligado, porque tudo está interligado. Todas as manifestações que acabam por acontecer na casa vão estar de alguma forma interligadas, mesmo que sejam manifestações de áreas diferentes. Se for na mesma altura, atenção, imagina, na mesma altura acontece várias manifestações. Nós temos que ver essa ligação, porque muitas vezes, de facto, estão ligadas, se forem da mesma pessoa, claro. E é importante estar atento e trabalhar, mesmo que a pessoa até não saiba o que é que a casa lhe está a comunicar, resolver essa questão, porque ao resolver essa questão já está também meio caminho andado para a resolução da situação, não é? Sim, ou seja, quando tu resolves a situação na casa, estás a mexer no fluxo energético da casa. Ao mexeres no fluxo energético da casa, dás um movimento diferente, então isso vai trazer um movimento diferente à tua vida. Mas muitas vezes pode acontecer, por exemplo, tu resolveste aquilo em casa, mas não tiveste noção do que é que estava a refletir da tua vida. Então quer dizer que tu resolves, há um movimento diferente, então trazes para a tua vida, de certa forma, um desafio para tu olhares para isso. Às vezes pode acontecer, e eu às vezes aviso isso às minhas clientes, olha, vamos fazer isto, atenção que nos próximos tempos vai acontecer qualquer coisa, não quer dizer que seja uma coisa má, atenção, porque não é má, pode ser um desafio, mas o desafio é para nós evoluirmos, e não tem que ser uma coisa, ok, estamos a falar ainda num nível baixo, não estamos a falar num nível de doença e nada disso. Portanto, vai-te trazer de alguma forma uma situação na tua vida que te faz dar o clique. Claro que depois dás o clique e tens que fazer alguma coisa, porque se não fizeres, o que é que acontece? Vai voltar a pingar, ou vai voltar a ter... Porque houve um movimento energético, um fluxo, mas tu paraste-o. Então voltou ao padrão anterior e a casa voltou ao padrão anterior, porque a casa reflete aquilo que está na tua vida. Muito bom. Olha, Sofia, queres partilhar onde é que as pessoas podem também ter mais informação através de ti, para, se quisermos realmente perceber, olha, o meu alarme. Chegámos ao momento certo. São 11 pronto, eu tenho aqui um alarmezinho. Olha, 11 o momento certo. Aqui um alarmezinho. Queres dizer onde é que podem, se as pessoas quiserem saber mais sobre ti, compreender melhor esta comunicação da casa, onde é que te podem encontrar, onde é que tu estás? Sim, podem, eu acho que tu vais deixar os contactos, não é? Podem me seguir no Instagram. Eu no Instagram tenho muito conteúdo também gratuito para as pessoas começarem a entrar dentro do tema e começarem a conhecer o tema. Eu, como disse, faço tanto acompanhamento individual em sessões individuais e programas individuais, como também faço acompanhamento em grupo, que eu adoro os grupos. Para mim foi assim uma coisa, é o segundo, estou neste momento com inscrições abertas para a jornada das 5 transformações. Quem quiser pode se inscrever durante esta próxima semana, porque a jornada das 5 transformações é realmente onde nos traz esta conexão. Vamos trabalhar 5 áreas da nossa vida, portanto, equilíbrio e harmonia, relacionamentos, saúde e bem-estar, sucesso e trabalho e prosperidade e abundância. Portanto, vamos trabalhar as 5 áreas da nossa vida em conexão entre nós e a nossa casa. Portanto, qual é a vantagem destes meus programas? É que nós não vamos estar só a trabalhar na casa. Vão ter todo o conhecimento, todas as temáticas da casa vão estar abordadas, portanto, vão levar todo esse conhecimento, os significados das áreas, das manifestações, cristais, plantas, animais em casa, aromaterapia, tudo da casa vai estar neste programa, mas também todo o trabalho nosso de desenvolvimento pessoal, de reflexão, de autoconhecimento, em alinhamento. Portanto, vamos fazer por temas, por áreas da vida, vamos trabalhar essas áreas, tanto na nossa vida pessoal, interna, como depois na casa, para potenciar e manifestarmos aquilo que queremos nessas áreas. Então, eu abro inscrições em X vezes por ano. Este é o primeiro curso este ano, que não é bem um curso, porque, como eu digo, ele tem mentorias também semanais, portanto, além de ter o conhecimento todo, tem o acompanhamento meu, portanto, é muito mais do que um curso, já entra ali entre o curso e a mentoria, porque tem mentorias semanais minhas, tem também convidados que vão fazer aulas
ao vivo, com temáticas relacionadas com os temas que são abordados. E, portanto, são 10 semanas de acompanhamento, mas a pessoa tem acesso aos conteúdos todos durante um ano. Porquê? Porque nós sabemos que ao longo dos meses vão começando a acontecer e a manifestar as coisas na sua vida. Então, para levarem, têm acesso ao grupo também de acompanhamento onde eu estou presente durante esse ano, que é para irem sentirem-se sustentadas e irem apoiadas ao longo do ano, à medida que vão manifestando, porque estamos as 10 semanas a trabalhar, já há manifestações na vida e resultados da vida durante essas 10 semanas, mas depois, como nós estivemos a trabalhar essas 10 semanas, vão ao longo dos meses acontecendo as coisas. Então eu tenho realmente resultados das alunas anteriores brilhantes, de coisas de que já estavam, por exemplo, há um ano à espera de encontrar a casa ideal para elas e de repente acabam as semanas do programa e tipo 2 dias depois aparece a casa de sonho e nem sabem como um valor que elas que nem estava suposto ser aquele valor, tudo corre mil maravilha, portanto isso acontece após, então... É a magia, é a magia. É a magia. Essas minhas alunas dizem mesmo, Sofia, magia ativada, porque eu digo muito a ativar a magia, então Sofia, magia ativada, então é isso, vamos ativar a magia. E vamos trabalhar desta forma como eu expliquei, as inscrições estão abertas nesta semana, quem nos assistir e quiser pode ir ao meu perfil, pode mandar mensagem direta se quiser, para falarmos um bocadinho e para perceber e para... Se tiver, e também para saber mais informações sobre o programa, pode ir ao link que está na minha bio, que tem lá todas as informações, e pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, como quiser, porque realmente é um programa único, exclusivo, não existe nenhum, e ele não abre vagas sempre, portanto, só de X em X meses é que eu vou abrir, e nem sempre são iguais, porque eu sou muito intuitiva, e então eu vou fazendo consoante aquilo que eu sinto para o momento. E neste momento é realmente a jornada das 5 transformações, está desta forma, as pessoas podem ver aquilo que eu falei no site, e são todas bem-vindas a este grupo, porque eu adoro trabalhar em grupo e potencia muito também os resultados, porque as partilhas entre toda a gente, nas mentorias, potencia ainda mais, porque muitas vezes nós não estamos a ter tanta atenção a determinada coisa e basta alguém falar sobre isso, que nós vamos tomar atenção e temos insights e há uma parte que até está resolvida, porque depois nós fazemos essa partilha em conjunto, então é muito gratificante. Tão giro, Sofia. Olha, muito obrigada pela tua presença. Antes de terminarmos aqui este... Tu ainda nem foste beber o teu chazinho, porque uma pessoa empolga-se na conversa. Antes de terminarmos, há assim mais alguma coisa que queiras falar sobre a comunicação da casa? Eu também vou participar no teu programa como uma especialista convidada na área da comunicação. É verdade. Portanto, vamos nos encontrar lá também. Há assim mais alguma coisa que tu queiras, assim, para rematar o assunto sobre a comunicação da casa? Eu posso falar numa outra vertente de comunicação, também muito interessante, que é o facto de nós também na casa, até agora nós falamos da comunicação entre nós e a casa e nós, não é? Mas também a comunicação que é mais conhecida é a comunicação entre humanos, não é? Entre nós, pessoas, famílias, casal, amigos, sociedade, não é? E nós também podemos potenciar essas comunicações na nossa casa através de determinadas ações. Por exemplo, a comunicação entre o casal, melhorar a comunicação entre o casal, porque a comunicação, para mim, do casal, e sei que para ti também é das coisas mais importantes, não é? Porque é a base, se não há uma comunicação eficiente, depois tudo não resulta, não é? Então, afeta todas as outras comunicações. Todas as outras coisas, não é? Então, podemos trabalhar no quarto do casal para potenciar essa comunicação da forma que é necessário, porque depois também pode ser analisado determinados casos e para ver como é que pode ser necessário. As comunicações entre os filhos também são muito trabalhadas através da casa, também é possível através da casa. Entre união familiar, comunicação através da união familiar, também muito na sala, e da mesma forma que também podemos trabalhar através da casa na comunicação do trabalho, por exemplo, no trabalho, com colegas de trabalho, nos amigos, com a sociedade. Portanto, isto é uma outra vertente de comunicação, que é mais ligada à comunicação entre pessoas. Verbal mesmo. Exatamente, verbal, que conseguimos potenciar, melhorar e intervir, porque isto é uma palavra que eu gosto muito de dizer, intervir, positivamente, isto é sempre positivamente, claro. Intervir positivamente através da casa, portanto, mudando determinadas coisas da casa, nós conseguimos potenciar e melhorar essa comunicação que nós queremos trabalhar. Queres dar assim um exemplozinho muito curto, só por exemplo nos espaços sociais, um exemplozinho na sala ou na cozinha? Tem a ver muito, isso é mais difícil aqui dar... É mais específico, não é? Ser mais específicos, mas, por exemplo, tem a ver com as posições dos móveis,
ok? Tem a ver com as posições no olhos, porque tem a ver que nós trazemos a energia certa, percebes? É nós trazemos a energia. Tem a ver com alguns elementos que também ajudam na comunicação. Tem a ver, por exemplo, em cada área, a casa tem várias áreas e na própria área da comunicação fazemos algumas ativações. E depois pode ser na área total, portanto, a casa é dividida por áreas e temos a área da comunicação, mas depois em cada divisão, imaginamos que queremos a comunicação com os filhos e pais. Na divisão do quarto dos filhos também há uma área de comunicação, então nessa área de comunicação podemos fazer uma ativação. Portanto, há muita coisa que podemos fazer e às vezes aqui é mais difícil estar a dizer uma coisa específica. Uma coisa mais, sim. Porque depois as pessoas têm que olhar para a casa e têm que se perceber e às vezes numa casa faz mais sentido na sala, noutra casa se calhar faz mais sentido no quarto em determinada zona. Portanto, eu prefiro não, porque nisso eu tenho sempre algum receio, porque eu não quero que as pessoas apliquem coisas que não são gerais, porque depois pode afetar alguma coisa, não que é negativo, não vai fazer mal. Sim, mas também não vai ter aquela ativação ou aquela potência que poderia ter, não é? Exatamente. Muito bom. Olha, obrigada, Sofia, mais uma vez então, por toda a tua partilha, por todo este conhecimento. Penso que quem está a ouvir do outro lado vai começar a olhar de forma diferente para a casa, vai começar a estar atento às suas comunicações, aos seus sussurros, que é para a casa não ter que falar muito alto. Então, continuação de um excelente dia para ti, Sofia, para quem também está a ouvir. Vemo-nos numa próxima conversa e chazinho aconchegante. Sofia, nós vamos continuar as duas também em comunicações. Obrigada, Lili. Foi um prazer estar aqui contigo, com as pessoas que nos vão assistir. É um prazer mesmo partilhar esta minha paixão e trazer um bocadinho desta magia para a vida de toda a gente. É a minha missão, portanto é sempre uma honra para mim estar aqui. E já sabem, alguma coisa que precisem relativamente à casa, contactem-me, vão ver também os meus conteúdos que ajudam sempre. Lili, obrigada. É um gosto estar aqui contigo, em comunicações contigo. É mesmo. Aqui nas nossas casas, nós estamos nas nossas casas, em comunicação aqui entre nós. Beijinho então, Sofia, beijinho a quem está desse lado e até à próxima conversa com chazinho aconchegante. Beijinhos. Beijinho.